Da mineração 2020. Agora falaremos sobre a diferença entre topografia e geodésia. Então nós vamos falar o que que cada uma corresponde, tá? Muitas das vezes nós confundimos a topografia com a geodésia, mas existe uma diferença fundamental. Então vamos ao que nos interessa. O conceito de topografia, né? A palavra topografia ela deriva do grego topos, que significa lugar, e grafos, descrever. Então, a palavra topografia significa a descrição exata e minuciosa de um lugar. Então, o conceito fundamental de topografia é esse. Topografia é a descrição exata e minuciosa de um lugar. Qual que é a finalidade da topografia? A finalidade dela é determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, do fundo dos mares ou do interior de Minas, desconsiderando a curvatura resultante da esfericidade da Terra. Compete ainda à topografia a locação no terreno de projetos elaborados de engenharia. Então, a topografia ela não considera a curvatura resultante da esfericidade da Terra. Qual que é a importância da topografia? Ela é a base de qualquer projeto e de qualquer obra realizada por engenheiros, ou arquitetos ou técnicos, né? Por exemplo, trabalhos em obras viárias, edificações, aeroportos, usinas hidrelétricas, telecomunicações, sistema de água, planejamento de mina, planejamento de mina a céu aberto, de mina subterrânea, planejamento de uma rodovia, de uma ferrovia, né? Então, ela é largamente utilizada na irrigação, na drenagem, né? No reflorestamento. Então, ela se desenvolve em função do terreno sobre o qual essa estrutura está assentada. Então, é fundamental o conhecimento pormenorizado, conhecimento bem detalhado, né, do terreno, tanto na etapa que você vai fazer um projeto, quanto da construção ou execução. E a topografia fornece os métodos, né, e os instrumentos que vão permitir esse conhecimento do terreno, que vai assegurar uma implantação de uma obra, de um determinado serviço que vai ser realizado. Já, qual que é a diferença entre a topografia e a geodésia? A topografia é muitas das vezes confundida com a geodésia. Por quê? Porque todas as duas utilizam os mesmos equipamentos e praticamente os mesmos métodos para fazer um mapeamento da superfície terrestre. Porém, na topografia, né, a topografia ela tem por finalidade mapear uma pequena porção de uma superfície, né? A topografia, a área de raio dela até 30 km. E já a geodésia, ela tem por finalidade mapear grandes porções desta mesma superfície, levando em consideração as deformidades devido à esfericidade da Terra. Então, portanto, a geodésia, né, ela pode se afirmar que a topografia ela é menos complexa e restrita. Ela se compete a um pequeno capítulo, né, da geodésia, né, que é a ciência mais abrangente. Então, a diferença básica entre as duas é que a topografia ela se resume a uma pequena porção, e já a geodésia ela vai ter grandes porções, né, ela vai considerar grandes porções e vai considerar, né, a deformação, a esfericidade da Terra, né? Então a topografia ela considera um plano, e já a geodésia não, ela considera a esfericidade, ok? Então essa diferença é que a gente tem que dominar bem. Então, como nós sabemos, né, a geodésia ela vai ser aquela ciência que tem por fundamento, né, estudar a forma e a dimensão da Terra, né? E atualmente
nós devemos incluir nesse escopo de estudo, né, o campo também gravitacional terrestre, tá? E a geodésia, ela tem dois ramos de atuação. Um é aquele ramo teórico, né, que é relacionado às investigações científicas, que vai determinar a forma e as dimensões da Terra. E tem um outro também, que é aquela geodésica prática, que vai disponibilizar uma série de informações de apoio a qualquer trabalho topográfico, cartográfico e para engenharia, né? Então, os levantamentos, né, que a gente faz, eles podem ser classificados em duas categorias: levantamento geodésico e levantamentos planos. A distinção entre esses dois levantamentos vai coincidir com a hipótese do cálculo, em que vão se basear, né? Elas vão se basear e no rigor das medições realizadas em campo. Nos levantamentos geodésicos, né, se leva em conta a curvatura da superfície terrestre. Os cálculos devem ser efetuados sobre uma superfície do elipsoide terrestre, né? Esses cálculos vão compreender a solução de equações de geometria espacial e cálculo de diferencial, tá? E esses métodos, eles vão proporcionar, né, estabelecer os pontos, né, os marcos sobre a superfície terrestre, que vão ser separados por uma distância entre eles, né? E são delimitados através de coordenadas geodésicas, né? Ou então o que a gente chama de coordenadas planas, né? Que podem ficar disponibilizados para qualquer pessoa, tá? Esses marcos também eles são conhecidos, né, por vértices geodésicos, que vão servir de base e referência para qualquer trabalho topográfico ou cartográfico, né? A utilização do GPS, né, segundo a geodésia, ele vai valer-se de três tipos de levantamento: a triangulação, a trilateração e a poligonação. As triangulações e as trilaterações clássicas, elas deram origem, né, deram lugar ao GPS. Por quê? Porque a tecnologia, né, vai permitir realizar levantamentos geodésicos com maior precisão, maior rapidez e economia, né? E esses receptores vão permitir posicionar, né, as estações terrestres através de medição eletrônica, né, daquelas distâncias em relação a um satélite do sistema que vai operar em órbitas conhecidas, né? Nos trabalhos topográficos, com exceção dos nivelamentos, a base de referência para os trabalhos de campo e dos cálculos é uma suposta, né, superfície horizontal plana, né? A direção vertical de cada ponto é considerada, né, paralela em toda a extensão deste levantamento, né? E todos os ângulos horizontais que vão ser medidos são considerados planos, né? Então, para áreas de tamanho reduzido, a superfície do elipsoide é praticamente plana.